tenho um balde de água, beleza? Tenho o meu aquário aí. Hidrostática, água parada, beleza, a água está parada. Então, se eu destacar essa porção imaginária de água aqui, ela está parada, você concorda? Verdade, ela está parada. Mas ela está recebendo pressões de tudo quanto é lado. Então, aqui ó, existe uma pressão, ela está sendo pressionada para cá, para baixo, não é isso? Também aqui, né, para os lados, só que essas pressões, elas já se anulam, né? Mas beleza, então tem uma pressão aqui, vou colocar aqui ó, aqui assim, beleza. E embaixo também, embaixo. Bom, beleza. Primeiro, qual que é o efeito resultante dessa distribuição de pressões, né? Bom, aqui elas vão se anular. Isso mata isso, isso mata isso. Então, horizontalmente, a coisa já se anula. Não tem muito segredo, não. Mas, ver aqui embaixo, né, como esse ponto ele está mais fundo, se ele está mais fundo, a pressão lá é maior, não é? A pressão depende da profundidade. Nesse nível aqui, eu estou uma certa profundidade. Nesse nível aqui, eu estou uma outra profundidade. Como no nível de baixo, né? Profundidade é maior pressão. Por isso que eu desenhei essas setas maiores. Lembrando, cara, pressão nem é um vetor. Estou desenhando com as setas maiores aqui para dar uma intuição visual para a gente. O que você percebe? Você percebe o seguinte, cara, pera aí. Existe uma diferença de pressão aqui para cima, né? A pressão lá embaixo empurrando para cima é maior do que a pressão lá em cima empurrando para baixo. Verdade. Então, vai ter uma força para cima, você concorda? Vai ter uma força para cima. Essa diferença de pressão, eu vou até dar uma diminuída nesses caras aqui, que eu vou colocar um desenho a mais aqui. Acho que vai ser instrutivo para a gente. Olha só. Pronto. Essa diferença de pressão, então vamos lá, ó, voltando à nossa discussão aqui, ó. Beleza? Essa diferença de pressão, deixa eu até arrancar fora esse desenho todo. Vou pegar só o aquário ali. Arranquei a água dele, mas pus de novo. Beleza. Então, olha só. Vamos desenhar o carinha de novo ali. Então, eu tô como se eu estivesse destacando essa porção imaginária de água aqui. Tudo bem? Então, tá cheio de água. Eu podia pegar e destacar uma porção qualquer de água. Eu tô destacando essa porção imaginária de água. Pode ser ou não? Beleza. E o que eu estou vendo aqui, pela distribuição de pressão, que a gente já sabe da lei de Steve, lá embaixo, né, tá mais fundo, então a pressão é maior e tal. Cara, existe uma diferença de pressão aqui. A pressão empurrando o cara para cima, lá embaixo, é maior do que a pressão que empurra o cara para baixo, lá em cima. Parece ter um trava-língua, mas você pegou a ideia. Eu sei que você pegou. Então, cara, existe uma diferença de pressão gerando uma força para cima. Você concorda? Porra, é verdade. Existe uma força que sobra aqui, ó. E essa força para cima, eu vou chamar ela de E. Isso aqui vai ser um empuxo. Aí você vai falar, velho, que doideira. Então, essa porção de água, ela tá subindo, né? A água vai começar a subir ali, flutuar. É por isso que jorra a água. Não, calma. Não tem nada a ver com isso. Pera aí. Você concorda que essa porção de água tem uma certa massa? Ah, tá. Se tem uma certa massa, tem um certo peso. Ah, tá. Então, existe aqui o peso dessa porção de líquido. Ah, tá. Ah, então o empuxo seria a força necessária para manter essa porçãozinha de água em equilíbrio. Ah, tá. É por isso que o negócio chama hidrostática. É por isso que a água fica parada. Você para pensar? Se eu destacar uma porção imaginária qualquer de água, eu tenho uma massa de água. Se eu tenho uma massa de água, essa água tem um peso. Por que essa água não está deslocando para baixo? Por que a água fica parada no aquário? Ah, tá, porque tem essa distribuição de pressão maluca em torno daquela porção de água e essa distribuição de pressão gera uma força para cima, né? Porque a pressão empurrando o cara para cima é maior. Isso gera uma força para cima e essa força para cima, meu irmão, olha que bonito, vem a ser exatamente o suficiente para anular o peso desse cara e ele fica em equilíbrio. Porra, bonito isso, hein, velho? Interessante. Tá, beleza. Agora, qual que é o lance? Então, o empuxo, ele é igual ao peso dessa quantidade de água. Agora, o interessante é o seguinte, suponha que eu pegue e enfie uma pedra aqui dentro, uma caixa, um objeto, vamos supor uma pedra, que tem exatamente esse formato, que é o que rola, então, daqui pra cá. Você está sabendo que a gente vai fazer a oferta mais maluca da história do universo narrado? A Black Infinita, onde você vai comprar uma vez, nunca mais vai precisar renovar, vai ter acesso para sempre a todos os cursos do universo narrado. Bizarro, né? A gente nunca fez isso, vamos fazer uma vez e vão ser vagas limitadas. Então se inscreve no link que está aí embaixo para você não ficar de fora, beleza? O que vai acontecer? Então, olha só, a pedra ela está ocupando exatamente aquele espaço que aquela porção de água ocupava.
Não é isso? Pô, é mesmo. Então, primeiro, qual que é o efeito disso, né? Primeiro, eu vou deslocar uma certa quantidade de água, porque se antes nesse espaço tinha uma porção de água, agora nesse espaço tem pedra. Dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Então o nível da água sobe um pouquinho. Ah, tá. Então o nível da água, vou até desenhar aqui, ó, ele vai subir um pouco. O que eu fiz então? Quando eu enfio essa pedra, eu desloquei uma certa quantidade de água. Esse volumezinho que aparece aqui, que volume que é? É exatamente esse volume. A água que estava aqui, ela teve que ser deslocada dali, né, para a pedra ocupar aquele espaço. Pô, maneiro. Mas, olha que interessante. Essa distribuição de pressões, ela não se altera. Vamos dizer assim, o restante da água que está em volta meio que não sabe se o que tem nesse volume é água, se o que tem nesse volume é pedra, entendeu? Então é meio que quase como se eu enganasse a água. Para a água que está em volta, meu irmão, esse espaço é esse espaço. Aquela distribuição de pressão continua sendo a mesma. Então a mesma distribuição de pressão que a gente tinha aqui, nesse volume, continua existindo. Tá aqui, ó. Ela continua existindo. Era uma distribuição de pressão assim, não é? Ah, é verdade. Era isso aqui. E essa distribuição de pressão gerava uma força resultante para cima, que é o empuxo. Ah, então esse empuxo, que era a força necessária para sustentar esse peso de água, agora continua existindo, ajudando a sustentar aquele objeto, e é por isso que os objetos aparentam ser mais leves dentro d'água, né? É isso que é o tal do empuxo. Então esse objeto aqui ele pode ter um peso. Tá aqui, ó, peso desse objeto. Beleza? Se o peso é maior do que o empuxo, ele afunda. Se o peso é menor do que o empuxo, ele flutua. Se o peso fosse igual ao empuxo, ele ficaria parado ali, naquela posição. Pode ser? Então, o que vem a ser o empuxo, cara? É uma força de sustentação que aparece em objetos imersos em um fluido. E como que eu calculo esse empuxo? O empuxo tá aqui, ó. Se você quiser calcular, ele foi calculado aqui, né? Como é que eu sei o valor do empuxo? O empuxo é igual ao peso da quantidade de líquido que havia naquele volume. O empuxo é igual ao peso do volume de líquido deslocado. Quando eu coloco essa pedra aqui, ela passa a ocupar um volume de uma certa quantidade de água, né? O empuxo que ele sente é exatamente uma força que é igual ao peso da quantidade de água que havia ali. Então, o empuxo, a gente fala que é igual ao peso desse líquido. Eu vou chamar de L, líquido D, líquido deslocado. Por que deslocado? Aqui ele ainda não foi deslocado. Aqui está a porção de líquido. Mas aí quando eu enfio a pedra, tá aqui, ó. Ah, esse volumezinho de água que está aqui era o volumezinho justamente dessa porção de água. E a força que sobra para esse cara sentir era justamente a força necessária para sustentar o peso daquela quantidade de água. Faz sentido? Pô, que foda, hein? Então, empuxo é o peso do líquido deslocado. Peso em mg, então seria a massa do líquido deslocado, né? Massa do líquido deslocado, vezes gravidade, mg, e densidade é o que? Massa sobre volume. Então, a massa é o que? Densidade vezes volume. Então, no lugar da massa, eu poderia colocar aqui, ó, o empuxo é densidade vezes volume. Então, no lugar da massa de líquido deslocado, seria o que? A densidade do líquido, não é isso? Densidade do líquido vezes o volume de líquido deslocado vezes gravidade. Ah, então é daqui que vem a fórmula do empuxo, cara. mg é peso. Aqui, ó. Densidade vezes volume é massa. Densidade vezes volume é massa. Massa vezes gravidade é peso. Ah, então a fórmula do empuxo está dizendo que o empuxo é justamente igual ao peso do líquido deslocado. Peso, mg, massa, densidade vezes volume. Porra, foda, hein, velho? Daqui que vem essa fórmula. Então, por que é igual a massa do líquido deslocado? Porque justamente o objeto que está ocupando aquele espaço que o líquido ocupava vai sentir uma força de sustentação que era suficiente para equilibrar o peso da quantidade de líquido que estava ali. Nossa, falei bonito agora, hein? Sério mesmo, volta esses 15 segundinhos e escuta de novo a frase que eu falei. Foi ao vivaço aqui, foi no pelo. Foi uma frase bonita, viu? Foi uma frase que sintetiza bem o que é um empuxo. Fechou? Então tá bom, velho. Vou só escrever então essa formuleta, pode ser útil. O empuxo, tem que saber calcular? Tem densidade do líquido vezes volume de líquido deslocado vezes gravidade.